é um gargalo muito grande para o pequeno varejista, porque o pequeno varejista não tem equipe suficiente, não tem braço suficiente para fazer tudo. A gente sabe que os donos das farmácias muitas das vezes fazem desempenham diversas funções dentro da loja. Ele faz o financeiro, ele faz a compra, ele muitas das vezes vai até para o balcão, dependendo do tamanho da loja. Então, a gestão de estoque, de compras e a gestão da precificação, para que a precificação seja eficiente, a gente sabe que é um gargalo muito grande. A qualidade no atendimento, todos sabem que é fundamental para que o cliente permaneça e tenha fidelidade com o negócio. Oportunidades, né, que a gente já visualiza e que tem sido também um grande diferencial das grandes redes, está atraindo muita gente. Expansão para prestação de serviços, ou seja, farmácia clínica e outras, dispensação de medicamentos, enfim. Também investimento em tecnologia, obviamente, porque atualmente quem está fora da tecnologia acaba perdendo o mercado, e tem que ter uma atenção muito grande com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a partir de janeiro de 2021 vai estar vigorando, e todos nós que temos negócios, que tratamos de dados de cliente, pessoa, né, física, esses dados precisam ser cuidados com muito zelo e você olhado com muito cuidado pela lei. Então, qual é o grande gargalo geral de uma pequena loja? É que ela precisa de muita qualificação e muito profissionalismo para se manter competitiva e rentável no mercado. E isso tem um preço, né? E quais os principais erros que as pequenas farmácias costumam cometer? Cadastro incorreto de produtos, preços pouco competitivos, muitas das vezes, a maioria das vezes, até porque não consegue comprar com eficiência, porque não compra o volume que uma grande rede compra, então não tem o poder de barganha, de negociação suficiente para fazer boas negociações, então muitas das vezes não consegue ter preços competitivos, mas preço competitivo pode estar também atrelado à gestão, inclusive, de estoque. Muitas das vezes até o conhecimento do seu público, né, a análise dos dados que transitam pelo seu negócio, para saber o que você vende mais, o que você vende menos, e conseguir fazer melhores negociações. Isso também acaba impactando na definição do preço dos produtos, né? Baixa reputação junto aos seus clientes, ou seja, quando você tem um mix ruim, quando você tem um serviço não padronizado ou um atendimento não qualificado, quando a sua loja não tem um layout agradável, você acaba tendo baixa reputação junto ao cliente final, dentre uma série de outras coisas que eu poderia elencar aqui. E a gente sabe que a propaganda mais eficiente é a propaganda boca a boca, né? Então, a baixa reputação de um negócio pequeno faz muita diferença. A limitação do estoque, né? A maioria das pequenas farmácias, ou uma boa parte delas, tem problemas de limitação de estoque, muitas das vezes até com produtos mais caros, né, com medicamentos mais caros. Eu conheço farmácias aí que fazem compras de uma caixa de remédio por mês, que custa uma fortuna, para poder não deixar de atender a cliente. A gente sabe do valor que tem a farmácia pequena. Então, mas às vezes, se uma outra pessoa for buscar esse medicamento ali, já não vai achar. E um dos principais problemas é depender de um único canal de vendas. Ou seja, a farmácia que hoje opera 100% offline, ela está refém do avanço da tecnologia e refém das mudanças que estão acontecendo. Então, investir em tecnologia e em serviços e diversidade de canais é fundamental para que vocês consigam sair do lugar comum e consigam evoluir e otimizar os seus negócios. Investimento em serviços, diversidade de canais é o primeiro passo para isso. No caso do canal, quando a gente fala diversidade de canais, eu vou voltar aqui um instantinho, quando a gente fala de diversidade de canais, são canais de comunicação com o cliente, viu? Canais de venda.
Ofertas de serviços que podem ser disponibilizados na farmácia, por exemplo, se ela coloca uma farmácia clínica, supondo que vocês consigam levantar ou ter uma reserva de dinheiro, que consigam fazer uma mudança de layout na loja de vocês, adequar essa mudança e consigam instalar uma farmácia clínica dentro da loja, consigam atender a todos os critérios, né, da Anvisa e tudo mais. Uma série de serviços, aqui eu elenquei alguns, com certeza vocês também conhecem, a maioria de vocês conhece muito bem o que pode ser feito, mas esses são os serviços tradicionais que a gente pode fazer, né? Aferição de temperatura, aplicação de injetáveis, testes de glicemia, perfuração de orelha. Farmácias que eu conheço que já tem farmácia clínica, trabalha inclusive com atendimento psicológico, com psicologia mesmo, aconselhamento sobre tabagismo. E para quem ainda não tem o delivery, principalmente no momento que a gente está, serviço de entrega é fundamental aí, que inclusive foge da farmácia clínica, mas é uma oferta que a farmácia que não faz delivery está perdendo, e assim, quem não conseguir se atualizar nesse sentido vai ficar para trás. Então, é preciso criar novas fontes de receitas, porque nós sabemos que a lucratividade das vendas, elas têm um limite, elas têm um teto. Então, se vocês não buscarem novas fontes de receita para os seus negócios, vocês nunca vão conseguir aumentar a margem de lucro de vocês, e também vão ficar reféns de ser apenas um balcão de farmácia, ou ser apenas um comércio. Nós, inclusive, entendemos que a farmácia ela tem que ser vista, ela ainda é enxergada pela maioria das pessoas, por boa parte do sistema de saúde, como um ponto comercial. Mas o interessante é que vocês sejam vistos como a ponta de saúde. E essa é uma oportunidade que vocês têm quando vocês começam a embutir serviços de saúde dentro das suas farmácias. Aí a gente vai bater um pouquinho no Covid-19, a situação atual. Acredito que vocês tenham tido um aumento de demanda. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria das farmácias tem delivery, então isso não é um problema para a maioria das farmácias, mas aquelas que não têm, com certeza não conseguiram acompanhar, esse aumento de demanda que houve, porque as pessoas, cerca de 60% da população optou por ficar em casa e só sair em ocasiões necessárias realmente. Então, as pessoas adotaram realmente o pedido de comida, o pedido de supermercado e o pedido de farmácia. A gente tem uma sociedade que tem quase 45% a 50% da nossa sociedade sofre com doenças crônicas, ou seja, pessoas que precisam de tratamentos contínuos. E além disso, as farmácias, como lojas de conveniência, que são também, atendem uma série de outras demandas de produtos de higiene, beleza, suplementos. Então, a farmácia ela é um item de necessidade básica, isso é óbvio, né, para todos nós. E durante o Covid, o que está acontecendo? As pessoas estão adotando novos hábitos de compra e de consumo. O fato é que quando acabar essa epidemia, essa pandemia, os hábitos de consumo serão diferentes. Em sua maioria, a sociedade não vai mais comprar e consumir da mesma forma. Inclusive, os executivos da Rappi, que é uma empresa de delivery, eles vêm estudando, obviamente, muito bem esse mercado. Eles também trabalham com algumas redes de farmácia, mas eles são focados nos grandes grupos. Mas eles têm a percepção já de que os pedidos que são feitos para farmácias são feitos preferencialmente para farmácias de bairro. E há uma tendência de que a mobilidade não vai ser mais a mesma. Então, as pessoas cada vez mais vão consumir dos comércios locais. E, além disso, além do pedido, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, as compras por celular hoje já são feitas com muito mais frequência do que compras pelo computador.
Ou seja, ano passado ela já tinha superado, as compras por celular já tinha superado as compras por computador, porque o celular está na palma da mão da pessoa, então é muito mais fácil que se efetue uma compra. E o celular atualmente teve um boom na busca por produtos através de celulares. Porque nem todo mundo tem um computador em casa, mas o celular, hoje a gente tem no país 2 celulares para cada habitante, ou seja, são 210 milhões de habitantes, nós temos cerca de 420 milhões de celulares rodando por aí. A partir daí, o Covid faz com que as farmácias se tornem pontos de assistência à população. Eu vou até mencionar um exemplo aqui. Minha cunhada mora na Itália e eu já vim acompanhando a situação do Covid um pouco antecipado por conta do drama dela. O marido dela é transplantado, então eles tiveram uma questão de isolamento muito mais ríspida, muito mais rigorosa, e eu vim acompanhando isso muito de perto e venho participando de diversos... Tem alguém pedindo para entrar, Ivana. Desculpa, posso permitir aqui? Alô? Então, aí, a partir daí eu vim acompanhando muito de perto o comportamento da sociedade com a questão do Covid e venho acompanhando tudo que fala, que diga respeito ao comportamento de consumo em todos os locais. Há cerca de 3 semanas atrás, num papo com o diretor da Bayer, lá na Itália, ele falou o seguinte, que o comportamento da sociedade para lidar com o Covid lá na Itália foi muito parecido com o comportamento aqui no Brasil, né? E o pessoal no início não teve muita crença de que aquilo fosse acontecer, e depois a coisa foi tomando proporção, e até que chegou ao caos que chegou, e as pessoas começaram, uma vez que o sistema de saúde ficou sobrecarregado, as pessoas começaram a buscar as farmácias como ponto de assistência à população. E aí eu volto no que eu havia falado anteriormente, que a gente enxerga a farmácia como ponto de assistência à saúde, e agora cada vez mais, porque a farmácia, uma vez que a farmácia de bairro consiga ter um mínimo de atendimento farmacêutico, né, tenha um básico pelo menos, e consiga oferecer esses serviços para a sociedade local, e dependendo da localização dessa farmácia, a gente está falando de pessoas de classe D, né, pessoas com poder aquisitivo muito baixo, que muitas das vezes, para buscar uma emergência do SUS, né, vão ter que se deslocar, perder um bom tempo, gastar dinheiro com esse deslocamento, e muitas das vezes chega lá, não é nada tão grave, não é nada que precisasse ter ido para uma emergência. E às vezes uma pessoa que está lá na emergência perde a vaga, perde a vez, ou acaba tendo uma complicação, porque era uma situação muito mais grave, quando uma pessoa que poderia ter tido um atendimento primário dentro de uma farmácia, por exemplo, próximo da sua casa, e que ela se deslocasse a pé e levasse 5 minutos para chegar lá, e o dinheiro que fosse gastar, por exemplo, numa condução, num Uber que fosse, pudesse pagar pelo serviço ali, que não é um serviço caro, todo mundo sai ganhando. E o que acontece? Vocês acabam entregando muito mais valor para a sociedade. E a gente entende, então, que daqui para frente as farmácias cada vez mais vão ser procuradas para isso. As pessoas confiam nas farmácias, as pessoas confiam no farmacêutico. Tanto é que quando a gente tem uma dor inesperada, a gente tem o hábito da automedicação, né? Quando a gente tem sente uma dor qualquer ou tem um problema inesperado, a primeira coisa que a gente faz é ir no balcão da farmácia, quando a gente não pode procurar o médico. A segunda maior incidência de busca para aconselhamento sobre uso de medicamentos e problemas de saúde, físicos inclusive, é a farmácia. Então, a pessoa procura primeiro o médico, se ela puder. Se ela não puder, ela vai procurar a farmácia. A segunda maior incidência de busca. Então, vocês vão, sim, lidar com isso com cada vez mais frequência. Bom,
que a gente teve a partir do Covid? A gente já começou a ter aí algumas mudanças em nível de regulamentação, em nível de legislação. Talvez alguns de vocês estejam acompanhando, talvez outros nem tanto. Então, eu vou só dar uma pincelada aqui. Que já de cara, houve uma série de outras iniciativas, mas eu pontuei algumas que são mais específicas e interessantes para o setor de vocês. As farmácias de cara começaram a oferecer vacinas contra a gripe. A farmácia popular foi liberada para retirada de medicamentos por terceiros, porque antes só a pessoa ou um procurador poderia retirar. O Ministério da Saúde permitiu a aquisição de remédios e tratamentos para 3 meses. As farmácias começaram a fazer elas próprias campanhas de alerta para a população, né? E liberação da prescrição digital. Hoje a gente já tem aí uma plataforma do próprio Ministério da Saúde, junto com o ITI, já tem uma plataforma que está validando a prescrição. Inclusive, depois eu posso dar indicações a vocês de onde vocês buscarem maiores informações sobre como utilizar, se vocês têm dúvidas sobre isso, como acessar, como validar essas prescrições. Embora seja uma regulamentação temporária, assim como a teleconsulta, a telemedicina, nós acreditamos, nós da associação acreditamos que esse seja um caminho sem volta, porque, na verdade, a gente já fala de teleconsulta e telemedicina desde sempre, né? Eu estou já nos meus 50 anos, já dobrei o cabo da Boa Esperança, e minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe ligava, telefonava para o pediatra e pedia orientação. Então já existia uma teleconsulta, né? Só que a forma de fazer era diferente. Hoje a gente tem tecnologia que, inclusive, traz muito mais segurança, porque, em geral, as plataformas têm critérios de segurança, tem criptografia, tem certificações digitais que dão todo um respaldo, né, para que a pessoa possa ser atendida de forma segura, para que os seus dados sejam guardados com segurança. E a prescrição digital, assim como no caso do teleatendimento, da teleconsulta e da telemedicina, a prescrição digital segue os mesmos critérios. Então, e ela só pode ser aceita realmente quando ela tiver a assinatura digital do médico. Uma outra coisa, a entrega também de medicamentos controlados. Ou seja, mais um serviço, né, que era proibido pela Anvisa e que, de repente, se viu de um dia para o outro, a gente se viu obrigado a adaptar tudo. O que aconteceu é que o Covid fez com que a gente tivesse que adaptar uma série de coisas. E fato é que daqui para trás a gente não consegue mais resgatar uma série de fazeres. Os fazeres estão mudando, a forma de fazer está mudando. E a gente, finalmente, o Brasil está andando com relação a algumas questões muito burocráticas, muito enraizadas, muito enrijecidas. E isso é muito bom para todo mundo. A gente, quando fala, inclusive, de saúde, né, a Associação de Startups de Saúde traz diversas soluções. A gente costuma dizer que a ética médica foi ficando tão rigorosa que ela acabou ficando no centro da situação e o paciente foi tirado do centro. E agora, com a questão do Covid, o paciente voltou a ser o centro da situação, o centro da questão. Os olhares estão para o paciente, os olhares estão para o cliente. E ele é o dono do problema de saúde, ele é o dono dos dados, ele é o dono das decisões que ele vai tomar, então ele tem que estar no centro. Bom, vamos andar mais um pouquinho. Então, eu trouxe aqui uma fala para vocês, foi até um pouco proposital, porque é óbvio que o dono, né, o CEO da maior rede de farmácias do país falando, é sinal de que, óbvio, ele está muito antenado e óbvio que ele está fazendo o trabalho dele. Ele, enquanto CEO da Raia, enquanto dono, né, e a equipe dele, eles estão trabalhando para se valer e tirar o maior proveito disso tudo. E aí ele coloca que no futuro, acabando a Covid, a farmácia terá um papel claro na prevenção da saúde. Esse é o caminho ideal. O farmacêutico tem que ser usado para poder ajudar a população a ficar cada vez mais saudável. Hoje o que a gente vê é que as farmácias, por exemplo, as farmácias independentes, quase na sua totalidade, elas trabalham 100% offline.
as que fazem algum atendimento de delivery, né? Fazem entrega, tem lá suas linhas telefônicas, na sua maioria telefones fixos, tem um custo, inclusive. Os mais avançados têm lá o seu celularzinho que fica no balcão com uma linha de WhatsApp para receber pedidos, mas e muitas das vezes o próprio farmacêutico acaba fazendo lá lançamento de receitas para a Anvisa, fazendo controle de papelada, fazendo às vezes até o atendimento no balcão, quando ele poderia estar agregando uma série de outros valores para a farmácia de vocês. E aí a gente vai falar do cliente. Uma vez fundadora de uma startup, uma vez vice-presidente de uma associação de startups de saúde. Para quem não sabe, eu vou só dar uma breve explicação. Muita gente ainda não sabe o que é uma startup, gente. Só para vocês entenderem, a startup ela é uma empresa que ela é uma empresa de inovação. Em geral, elas trabalham com tecnologia, mas não necessariamente, e são negócios que conseguem, uma vez que elas conseguem ir para o mercado e começar a fazer dinheiro, elas costumam ter um processo de escala muito rápido e uma curva de escala muito elevada e uma curva de custo quase que linear. Ou seja, a startup é um negócio baseado em inovação, muitas das vezes base tecnológica, que consegue escalar a sua rentabilidade muito rápido, depois que ela consegue dar o primeiro passo no seu faturamento, e consegue manter custos muito baixos. E, em geral, elas são empresas que conseguem solucionar problemas muito rapidamente. Elas tomam decisões muito rápido, elas erram rápido, corrigem rápido e já ingressam na segunda etapa e na terceira muito rapidamente. E assim a gente tem trazido diversas iniciativas, inclusive de saúde, né, inclusive de startups voltadas agora para o Covid, justamente por conta da agilidade, da rapidez com que as coisas são feitas nesse tipo de negócio. Então, aí voltando agora para o universo, né, do cliente e para o varejo como um todo. A gente que trata de inovação e que trata de tecnologia, a primeira coisa que a gente fala é que o cliente tem que ser o centro de tudo. Né? Antigamente, a gente gastava um tempão para poder economizar, e hoje a gente gasta um pouco mais de dinheiro para poder economizar tempo, porque o tempo está custando muito. O nosso tempo é muito raro, o nosso tempo é muito precioso, né, nos tempos de hoje. Então, o que está acontecendo? O consumidor, em geral, ele está focando em tarefas que são indispensáveis para ele, gastando tempo com essas tarefas indispensáveis para poder buscar bem-estar. E aí, para que eles possam otimizar o seu tempo, né, executando outras tarefas, eles acabam buscando ferramentas que facilitem eles executarem outras tarefas que não são indispensáveis, né? Então, quando a gente fala das ferramentas, a gente já vai entrando no mundo da tecnologia. E quando a gente fala de inovação e tecnologia, a gente sempre coloca o cliente no centro de tudo. Tudo que a gente faz é voltado para o que o cliente precisa, como que a gente resolve isso para o cliente, qual a melhor forma de resolver isso para ele. São 3 pontos cruciais. E aí, a gente vem falar que a tecnologia está sendo aplicada atualmente para facilitação de tarefas. No início do século XX, a gente teve lá a indústria, né, automobilística, então era outro tipo de tecnologia, era outro tipo de indústria, outro tipo de produção, e hoje a gente fala de tecnologia que ela é aplicada a facilitar tarefas, pura e simplesmente. A indústria automobilística era para locomoção, mobilidade das pessoas, né? E a tecnologia agora é simplesmente para facilitar o nosso dia a dia. E a gente chama essa tecnologia aplicada à facilitação de tarefas de indústria 4.0. Quando vocês ouvirem falar indústria 4.0, é isso. É a tecnologia sendo usada para facilitar a vida da gente. E aí a gente, com a tecnologia 4.0, a gente acaba criando o consumidor 4.0. Ou seja,
como é que vocês vão conseguir atingir ao consumidor 4.0, que busca na tecnologia facilitar o seu dia a dia, que cada vez mais está usando a tecnologia para consumo, para compras, para acelerar seus processos, né, seu dia a dia. Vocês precisam reinventar seus negócios de alguma forma, né? E a primeira coisa que vocês precisam pensar é como que é a experiência de compra e a jornada do cliente de vocês quando eles vão fazer uma compra dentro da loja. Vamos lá, ainda estamos falando no caso da venda analógica, né, da venda lá física. Será que eles estão tendo uma boa experiência? Será que a jornada deles dentro da loja de vocês é boa? E se essa loja fosse uma loja virtual? Seria uma jornada interessante? A gente costuma, inclusive quando a gente fala de aplicações, a gente fala que user experience, né? A experiência do cliente. A gente tenta buscar que as aplicações sejam simples, intuitivas e que as pessoas tenham a melhor experiência possível para transitar dentro da tecnologia, dentro daquele ambiente. E aí, o cliente vai sempre, esse cliente, o consumidor 4.0, que já utiliza a tecnologia para facilitar a sua vida, ele vai sempre esperar que a jornada seja uma compra ótima. Eles estão cada vez mais exigentes e vão se tornar cada vez mais, né? Com o final dessa pandemia, com certeza a gente vai ter consumidores ainda mais exigentes. E o que eles esperam, por exemplo, quando eles precisam fazer uma compra, independente do tipo de compra que seja? Eles buscam sempre que o fluxo de compra seja muito simples, seja o mais completo possível e que seja o mais conectado possível. Ou seja, a gente volta para a questão da compra online. Isso é pesquisa, viu, gente? E aí a gente começa a migrar, a entrar no mundo da tecnologia e de funcionalidades que vocês poderiam explorar a partir de algumas ferramentas que vocês pudessem contratar. A gente tem, por exemplo, hoje muito, muito utilizado atendimentos via chatbot. Esses atendimentos podem ser automáticos, esses atendimentos podem ser feitos por atendentes físicos, né, do outro lado da outra ponta de comunicação, podem ser feitos, inclusive, por inteligência artificial. Um outro item que é muito importante para a utilização da tecnologia, que atrai muito o cliente, é que a tecnologia acaba dando ao cliente uma maior flexibilidade no processo de compra. Eles gostam de comparar preços, eles gostam de pesquisar diversos produtos. Tanto é que o iFood é um sucesso, tanto é que o Trivago, que faz comparativo de preços de hotéis, é um sucesso, tanto é que Americanas.com é um sucesso, porque eles têm um mix de produtos enorme, diversos fornecedores, e as pessoas vão lá buscar aquilo que é mais conveniente, elas gostam de fazer esse comparativo. E quando a gente fala das pessoas, a gente está falando da gente mesmo, né? Porque nós também somos consumidores. Então a gente olha para o cliente, mas a gente olha para dentro também. Como é que a gente se sente enquanto consumidor? Como é que a gente se sentiria, né, tendo uma experiência boa ou não tão boa assim, utilizando alguma tecnologia? Uma outra funcionalidade que pode ser explorada, né, quando você utiliza a tecnologia, por exemplo, para fazer venda, você pode dar a opção ao cliente de fazer a retirada dentro da loja, apenas pagar a distância. Você pode dar a opção ao cliente de receber a entrega pelo seu delivery da própria loja e esse tempo ser um pouco mais longo, ou ele pode fazer a entrega, pode receber por um aplicativo de delivery mesmo, o Rappi, por exemplo, da vida. Por exemplo, o pagamento online, né, reduz pra caramba o tempo na finalização da compra e flexibiliza pra caramba a compra do cliente. Supondo que seja uma pessoa que viaje muito a trabalho, por exemplo, uma mãe, né? A mulherada está trabalhando pra caramba, viajando pra caramba, mas tem filhos, tem às vezes pai, mãe, idoso. Então, às vezes a pessoa
precisa viajar a trabalho, tem alguém em casa cuidando do filho, mas houve uma emergência qualquer e a pessoa não conseguiu comprar o leite do bebê, não conseguiu comprar a fralda geriátrica do idoso. E essa mãe que está lá no Tocantins, por exemplo, viajando, ela pode fazer uma compra à distância na região que ela está e pedir para entregar. Então, isso é uma facilidade, é uma coisa que não tem preço, né? E quando a gente volta ali atrás e escuta os executivos da Rappi falando que cada vez mais as pessoas estão consumindo dos comércios locais, a gente começa a entender que a coisa tá voltando a favor de vocês de alguma forma, né? E também um detalhe importantíssimo que a gente usa da tecnologia, que é uma coisa que não tem mais volta também, é a análise de dados. Se vocês não têm o hábito de analisar os dados dos seus negócios, que se vocês não têm o hábito de analisar as informações de consumo, o comportamento de consumo dos seus clientes, o perfil deles, os dados em geral do seu negócio, vai ficar cada vez mais difícil vocês serem eficientes nas compras, nas vendas e na propaganda, na sua publicidade, porque hoje em dia quem opera com dados tem muito mais eficiência, porque sabe como o cliente está se comportando, então fica muito mais fácil ter eficiência na hora de oferecer um produto, por exemplo. E aí a gente entra numa palavrinha aqui chamada Omnichannel. Talvez você já tenha ouvido falar em alguma propaganda, ou algum filme, ou algum documentário, ou alguma reportagem. O que é Omnichannel? Na verdade, embora esse nome em inglês esquisito seja utilizado pelo mercado, ele nada mais é do que todos os canais de venda e de comunicação do seu negócio, eles têm que levar o cliente sempre para o mesmo lugar. Ou seja, a sua rede social tem que direcionar o seu cliente para o seu e-commerce, a sua propaganda lá na rede social, o seu aplicativo ou o seu site precisa direcionar o seu cliente para o seu aplicativo, que vai levar o seu cliente para o seu estoque da tua farmácia. Quando você consegue fazer com que todos os seus canais de venda se estejam interligados e levem o seu cliente para o mesmo local, vocês têm um número de conversões de venda muito maior e geram muito mais negócio. E, mais uma vez, falando do cenário pós-Covid, né, os consumidores muito mais exigentes, a gente começa a entender que a conveniência ela deixa de ser um luxo e passa a ser uma necessidade. Quando a gente fala de conveniência, é a conveniência da compra eficiente, é a conveniência da compra rápida, é a eficiência da compra segura, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de se a tecnologia é oportunidade ou é obrigação. A gente tem aqui, principalmente no varejo farmacêutico, um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo entre os grandes. Eles brigam e a briga é feia, e nós sabemos disso, e aí as pequenas vão perdendo. As mudanças que estão acontecendo no comportamento geral da economia, do consumidor, estão sendo muito rápidas, e a tecnologia está mudando hábitos drasticamente, todos os hábitos. Eu, pessoalmente, sou a pessoa que faço meditação por telefone, eu peço motorista, eu já não tenho mais carro há muitos anos, desisti de dirigir, então eu só ando de Uber, faço reserva de hotel por aplicativo. Eu sou uma super adepta da tecnologia e, então, assim como eu, muitos outros estão mudando seus hábitos rapidamente. E vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente está falando dos pequenos, né? Se o pequeno não inovar, se o pequeno não buscar oferecer serviços ou diversificar os seus serviços e seus produtos, ele tende a ficar, né, sempre pequeno, para quebrar e tal. Mas eu vou só usar um exemplo aqui para vocês de duas gigantes que faliram e que não foi por falta de dinheiro e nem por falta de competitividade, foi tão somente por falta de visão. Muitas das vezes a gente tem o que mais nos bloqueia é uma questão muito mais cultural de aceitação do novo do que pura e simplesmente de
capacidade financeira de executar a coisa. Muitas das vezes a gente tem condição técnica, muitas vezes a gente tem condição financeira, tem condição técnica, tem condição humana de fazer, mas a nossa cultura impede a gente de dar um passo. O medo do novo, o medo da concorrência, de alguma forma enxergar, né? A gente mais do que enxerga, enfim. Mas, quando eu falo dos gigantes, a gente vai usar 2 exemplinhos rápidos aqui. A Blockbuster, na década de 90, eu acredito que boa parte de vocês, ou a maioria, conhecesse bem, era líder em locação de vídeos e jogos, games, né? E ela não mudava, não inovava e não acreditava. Inclusive, ela teve a oportunidade de comprar a Netflix, quando a Netflix ainda era também um delivery de vídeo, de fitas de vídeo. A Netflix começou no mesmo modelo da Blockbuster. O que aconteceu? A Netflix começou a ter a visão futura de que a locação física de vídeos não ia mais ter futuro. E começou a disponibilizar por demanda os vídeos por streaming, que é o que a gente assiste agora, as nossas séries, e a gente fica maratonando aí. O que aconteceu com a Blockbuster? Quebrou e acabou, não teve mais jeito. E a Kodak, que na década de 70 chegou a dominar 80% do mercado fotográfico. A Kodak foi uma pioneira na fotografia, mas por medo de perder vendas com filmes fotográficos, ela inclusive era a detentora da tecnologia das câmeras digitais. Foi a Kodak quem inventou primeiro essa tecnologia. Mas ela tinha tanto medo de perder vendas de filmes fotográficos que ela engavetou o projeto das câmeras fotográficas. E aí, 20 anos depois, ela simplesmente se viu obsoleta e teve que fechar as portas, está até hoje tentando ressurgir, se reinventar, mas nunca mais conseguiu ser a mesma. Então, definitivamente, a chave para a sobrevivência dos negócios, seja de que tamanho for, é a inovação. Não tem mais para onde voltar e para onde correr. E aí, como que a tecnologia pode ajudar aos negócios de vocês de fato? Primeiro, uma vez que vocês adotem tecnologia e inovação para os negócios de vocês, de cara vocês já vão ter o diferencial, porque vocês vão sair na frente, com certeza vai ter aquele que não vai aderir, e esse diferencial, ele com certeza vai aumentar o número de vendas de vocês, vai facilitar muito a divulgação de serviços, de promoções e publicidade. A publicidade em meio digital, gente, ela é 100% dedicada e ela é 100% eficiente. Vocês que trabalham, né, a farmácia física, ela tem ainda aquela coisa do imã de geladeira, do folder e tal, e a maioria desse material todo vai para o lixo, nós sabemos disso. Além de tudo, ainda tem um impacto ambiental absurdo, né? Além do dinheiro que vocês gastam para esse material todo ir para o lixo. E a maioria das pessoas nem olha. E quando você faz marketing digital, você tem um marketing completamente diferenciado, uma eficiência infinitamente superior. Então, porque ele é 100% dedicado naquele público específico que a gente vai trabalhar. E existem profissionais, inclusive, muito bons e especializados nisso, agências e tudo mais. Um outro ponto é o aumento do faturamento, obviamente, né? Uma vez que vocês consigam otimizar a publicidade, vocês consigam oferecer serviços e fazer mais promoções, e consigam alavancar vendas, o faturamento de vocês naturalmente vai aumentar, porque vocês vão ter muito mais recursos para poder fazer isso acontecer. Automaticamente otimizam resultados, né? Vocês conseguem, através de vendas online, seja independente do canal que vocês utilizem, mas as vendas online, seja por mobile, celular ou por e-commerce, ou computador, ele dá escalabilidade, ele faz com que vocês vendam num volume muito maior. A venda digital, ela é escalável, então ela dá uma velocidade completamente diferente. E a recorrência dessa venda escalável pelo digital, ela pode possibilitar a compensação na implantação de um serviço dentro da loja de vocês, numa remodelagem do layout da loja. Talvez não seja mais necessário, daqui a algum tempo, que vocês tenham tantos remédios expostos nas suas paredes, né? Talvez vocês não precisem mais expor tantos remédios, inclusive existem estudos, a minha própria empresa fez diversas pesquisas nesse sentido,
As pessoas que entram na farmácia física para comprar, ou é porque ela teve uma emergência e aquela farmácia próxima dela não entrega, ou ela está de passagem, ou ela está entrando para comprar um produto que não seja medicamento, e acaba comprando um medicamento acessório. Ela geralmente procura a farmácia mais para uma coisa, para um produto de higiene, beleza e tudo, do que para comprar o remédio pura e simplesmente. Eu estou falando isso já no cenário atual, tá? A pessoa que busca o remédio, que tem uma emergência, ela geralmente vai buscar uma forma alternativa de fazer essa compra. A gente não está falando aqui dos idosos, que a gente sabe que gostam de dar aquela passeada, de bater aquele papo e tal. Estamos falando do público em geral. Então, otimiza muito as vendas, e essa escalada de vendas online, ela com certeza pode possibilitar que vocês compensem o investimento, porque não é gasto, gente. Primeira coisa que vocês precisam pensar, quando vocês forem contratar qualquer inovação, seja um consultório farmacêutico, seja um aplicativo, seja um e-commerce, ou uma empresa de delivery, o que quer que seja. Nada disso é custo, isso é investimento, porque isso vai voltar para vocês, seja no médio ou no longo prazo. E uma outra coisa é que com a adoção da tecnologia, vocês acabam conseguindo oferecer mais qualidade para o cliente. Qualidade no atendimento, padronização no atendimento. Vocês conseguem, por exemplo, dependendo da tecnologia que vocês forem adotar, vocês conseguem dar rastreabilidade para o cliente de onde está o produto dele, né? Ele conseguir saber quanto tempo falta, se já saiu, se não saiu, se vai demorar tantos minutos, se não vai demorar. Então, uma vez que vocês consigam ter essa eficiência, essa qualidade no atendimento, isso já é um diferencial absurdo, considerando que os nossos clientes estão cada vez mais exigentes, né? E uma outra coisa, que aí eu volto um pouquinho no ponto da regulamentação da teleconsulta e do teleatendimento, a gente consegue trazer o farmacêutico de vocês para o balcão virtual da loja de vocês, da loja digital. Ou seja, existem ferramentas hoje que possibilitam que o seu cliente entre em contato com o seu paciente, com o seu farmacêutico, e ele consiga dar aquele suporte, em vez do cliente ir lá na loja, ele dá suporte. E olha, eu vou até fazer uma colocação aqui, quando a gente fala da adoção de tecnologia, pessoal, não é para tirar venda de dentro da loja, não. É para agregar mais um braço de venda. Qualquer serviço ou tecnologia que vocês adotem para o negócio de vocês, é mais um canal de venda, é mais um canal de contato e mais uma fonte de receita. Não encarem a absorção de tecnologia ou de canais diferentes de retenção de receita como concorrentes do balcão de vocês. Não encarem dessa forma, porque não é assim que funciona. Na verdade, são ferramentas para agregar valor para o negócio de vocês, ok? Isso é muito importante que vocês tenham essa visão, para poder vocês não ficarem sempre no lugar comum. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente tem de tecnologia que já está disponível aí. Com certeza existem algumas outras, mas essas são as mais usuais, as mais fáceis de serem, as mais acessíveis, né? De serem contratadas por vocês. Por exemplo, aplicativos de automação de venda, aplicativo para pedido mesmo dentro da farmácia. Já existem diversos, todos os modelos, todos os padrões, todo tipo de tecnologia, mas existem diversos aplicativos para vendas. Seja ele um aplicativo efetivamente ou uma versão mobile do e-commerce. Quando a gente fala do e-commerce, está aqui esse símbolozinho que eu coloquei, a compra por uma loja virtual. O que é o e-commerce? É vocês criarem uma loja virtual de vocês que funcione como um site de vendas. Não é pura e simplesmente um site institucional, mas é um site que os clientes vão poder fazer compras de vocês. E a gente, e esses e-commerces, eles podem ter versões mobile, que é versão para celular, mas que não é um aplicativo pura e simplesmente isolado. Tem uma outra forma de funcionar, mas também pode trabalhar
conectado com aplicativos. Uma coisa interessante que vocês precisam saber é que essas tecnologias, em geral, elas têm um código que se chama de API. Para quem não é muito ligado à tecnologia, não deve ter a menor noção do que é. A API é um código que permite que diversos sistemas se interliguem e se comuniquem. Então, quando a gente consegue conectar o código de API de uma tecnologia, de um sistema, com o código de API de um outro sistema, eles começam a conversar e trocar as informações que a gente define que serão trocadas. Então, essas tecnologias todas, elas trabalham com código, a maioria delas trabalha com código de API. Alguns ainda não, mas a tendência é de que todos acabem migrando para esse tipo de comunicação e de interoperabilidade, que a gente chama. A gente tem aqui marketplaces, que aí são aquele modelo que eu falei do iFood, do Trivago, Hotel.com, Americanas.com, que é uma plataforma de venda em que a pessoa coloca lá os seus produtos e eles vão aparecer para o cliente nas buscas do cliente conforme o interesse dele. É um mix que fica lá de diversos vendedores e aquele que tiver a melhor oferta, que tiver a melhor descrição do seu produto, que tiver maior variedade e maior quantidade de estoque, vai levar, é como se fosse uma espécie até de leilão. Uma outra ferramenta que é muito interessante, que pode ajudar vocês, são as próprias plataformas de delivery, que podem ajudar vocês a ter, além de um delivery próprio, que talvez seja interessante, que vocês possam considerar a ter, se não tem, trabalhar em parceria também com plataformas de delivery, para poder facilitar a vida de mais clientes e trazer mais clientes para a loja de vocês. Também o atendimento farmacêutico, como eu falei, hoje existem diversas plataformas de teleconsulta, teleatendimento, e isso pode facilitar com que vocês consigam não só atender aos seus clientes, dar aquele atendimento básico lá de balcão mesmo, de tirar dúvidas, mas se vocês tiverem, por exemplo, um consultório farmacêutico, o farmacêutico de vocês também pode atuar em algumas orientações específicas, e isso pode também trazer rentabilidade. E as redes sociais, que servem para a gente não só fazer promoção, mas também catar o cliente mesmo, fazer uma divulgação massiva. Esse é o marketing digital, que é muito mais eficiente de qualquer outra ferramenta de marketing que a gente vê. Óbvio, a gente pode explorar uma série de outras, mas o marketing digital é aquele que a gente consegue fazer a publicidade muito mais direcionada e eficiente. Mas óbvio que a gente nunca vai largar a publicidade tradicional, viu, gente? Pelo menos não por um bom tempo. Mas hoje já é o mais eficiente de todos. E aí eu falei, né? E vocês perguntam, mas aí falou um monte de coisa, mas eu não quero entrar numa plataforma que tem um monte de concorrente meu, eu quero ter um aplicativo exclusivo para mim e tal. Eu falei, ok, vocês podem ter um aplicativo exclusivo da loja de vocês. Só que vocês têm que levar uma série de coisas em consideração, e aí que eu elenquei as principais dificuldades para quem quer ter um aplicativo próprio. Primeiro, para você ter um aplicativo que seja eficiente e bom, que seja funcional de verdade, um aplicativo não é simples de ser construído, por mais que possa parecer, pelo volume de aplicativos, inclusive, que existem, ele tem um custo de desenvolvimento que não é barato. Precisa um conhecimento mínimo, um conhecimento técnico, um profissional, que a gente chama de CTO, que é o profissional que geralmente acompanha o processo de desenvolvimento, mas não é nem aquele cara que faz o desenvolvimento, mas ele acompanha o processo de desenvolvimento do seu aplicativo para saber se ele está condizendo com aquelas diretrizes que vocês determinaram que são necessárias para ter dentro do aplicativo e tudo mais. Então, precisa que tenha alguém técnico que consiga conversar, inclusive, com o desenvolvedor. Então, isso é um custo também. Ou vocês vão ter que contratar uma empresa ou um profissional, e não é barato. Tempo de desenvolvimento para você ter uma versão final boa, pronta, sem falhas, que, na verdade, sempre vai ter correção para ser feita, mas a gente leva um tempo para conseguir chegar num lugar bom, numa forma boa. O cliente, na verdade, ele gosta de ter opções, como eu falei, ele gosta de fazer pesquisa. Então, se ele pode ter
na mão um aplicativo que vai facilitar ele ter acesso a diversos outros fornecedores, né, varejistas, ele não vai gastar a memória do telefone dele baixando um aplicativo exclusivo de vocês. Um ou outro vai, mas a maioria não vai fazer isso. E isso a gente pode falar por experiência própria. Também conhecer o comportamento de consumo, que é também, mais uma vez, a inteligência de mercado, business intelligence, agência de publicidade tem um custo, investimento em campanhas tem um custo, e o controle das atualizações futuras do seu aplicativo, né? Também suporte online e adequação à Lei Geral de Proteção aos Dados, que também tem suporte jurídico. Vocês vão precisar tem que ter um gestor de LGPD. Então a coisa não é simples, tá, galera? Só para vocês terem ideia de quem, eu quero ter um aplicativo só meu. Ok, mas a coisa não é tão simples quanto parece. Então, inovar é impossível para vocês? Não. Não é impossível e vocês não precisam reinventar a roda. Vocês, o marketplace, como é que funciona, por exemplo? Tem alguém com áudio aberto e aí tá dando eco aqui para mim. Não sei se está dando para outras pessoas. Eu já eu acabo, viu, gente? Como é que funciona o marketplace? O marketplace nada mais é do que como se fosse um shopping virtual em que diversas lojas estão ali dentro e que aí o cliente entra naquele ambiente, naquele shopping virtual e vai procurar o produto de vocês, o produto que ele quer. Só que qual é a vantagem do marketplace? Primeiro, o custo de você entrar no marketplace, de você participar dele, para você começar suas vendas online, é um caminho mais fácil. Antes de você ter um e-commerce, que também tem uma série de coisas que tem que ser vistas, antes de você ter um aplicativo próprio, que também tem uma série de coisas a serem vistas, você precisa ter um canal mais fácil de entrar no mundo digital. E o marketplace, o que acontece? Ele geralmente ele ganha uma comissão, né, ou cobra uma taxa fixa, ou ganha uma comissão do que vocês vendem. Eles conhecem aquele nicho. Geralmente o marketplace ele é específico para aquele nicho, né? Como é o iFood, como são alguns aplicativos para farmácia que são marketplaces, outros não, e uma série de outros, o próprio Trivago para hotel, o hotel.com é para hotel. Então, eles são nichados e eles conhecem aquele mercado. E eles sabem como investir em marketing de forma eficiente, e eles sabem como fazer esse trabalho. Então, a parte de suporte a cliente, a parte de investimento em marketing, de inteligência de mercado, gerenciamento das campanhas, a análise de dados para que isso tudo aconteça, as atualizações, a assistência técnica, isso tudo é por conta do marketplace. Então, desonera vocês de uma série de trabalhos. Então, assim, não é simplesmente um aplicativo, o marketplace, não é simplesmente um e-commerce, um site. Ele é um shopping virtual, realmente. E que pode possibilitar a entrada das farmácias de vocês no mundo digital. E aí eu vou passar um vídeo aqui rapidinho para finalizar e vou brifar, aí eu vou fazer o meu jabá para vocês. É 1 minutinho de vídeo gravado, viu? Bom, vou falar muito rapidinho aqui para vocês, 5 minutinhos eu faço essa apresentação. Oi. Cláudia, eu só queria te falar que a gente já tem 3 perguntas no chat, tá? Para que você possa responder, tá? Tá, eu posso falar então rapidinho do aplicativo e é isso, que aí a gente acaba e faz as perguntas, então, porque é rápido. Que aí, se for o caso, já fazem as perguntas todas. Pode ser? Tá ótimo, pode ser. Tá. Eu vou só falar do Remedinho. O que é o Remedinho? Remedinho é a minha empresa, que é um aplicativo, talvez alguns de vocês já conheçam, é um aplicativo para compras em farmácias. A gente costuma dizer que ele é a farmácia na palma da mão. Cada download, cada aplicativo baixado em cada celular é um PDV de venda de vocês, tá?
Eu vou passar rápido aqui, porque isso aqui são coisas que já nem fazem mais muito sentido. Eu só vou colocar que ele é o único aplicativo atualmente que está focado nas farmácias de bairro. O nosso objetivo é fazer com que vocês tenham uma forma de entrar no mundo digital sem que a gente precise ser sócios de vocês, sem que vocês precisem ter sócios pagando comissão e dividindo o lucro de vocês com ninguém. A gente trabalha operado com os sistemas de vocês para acesso ao estoque, tão somente. A gente integra o nosso aplicativo com o estoque de vocês. Então, as pessoas, pela geolocalização do aparelho delas, conseguem saber, no raio de 2 quilômetros, quais as farmácias do Remedim têm o produto que elas buscam. E aí, o aplicativo faz um ranqueamento de preços, mostra o menor orçamento da região para a pessoa e finaliza a compra pelo próprio aplicativo. E hoje a gente está trabalhando com farmácias que têm o seu próprio delivery, mas já conversando com parceiros logísticos, inclusive, para possibilitar aqueles que não têm delivery, embora eu acho que vocês todos precisam ter. Então, assim, o objetivo é que vocês vendam mais, vocês possam ingressar realmente no mundo da tecnologia, aumentando o número de vendas, tendo um marketing mais eficiente e podendo focar a loja de vocês não só nas vendas, mas também na venda de serviços. A gente tem aqui o nosso foco de marketing são as redes sociais, são campanhas pelo Google, as próprias farmácias também são um canal de comunicação com os nossos clientes, as lojas, a gente tem o aplicativo disponível na Google Play e na App Store, os nossos parceiros de trabalho, de conexão de serviços também de outras startups também ajudam na divulgação, a gente tem diversas parcerias, nossas próprias redes de contato e futuramente, quando a gente tiver grana para investir, porque é muito mais caro, e aí a gente tem que estar muito bem consolidado as mídias offline. E aí, aqui está o meu telefone, meu e-mail, se alguém tiver interesse, eu também posso passar para vocês daqui a pouquinho. E, tcharam, como é que eu acabo essa apresentação, gente? Achei. Tem então as perguntas antes. É porque o negócio ficou num cantinho aqui, eu não estava achando, desculpa. Gente, eu falei pra caramba, né? Mas também a gente demorou a começar. É verdade. Cláudia, a primeira pergunta é da Marília. Ela quer saber qual a vantagem para o empresário em usar o chatbox e como ele pode atrair mais clientes usando o chatbox, essa ferramenta. Na verdade, o chatbot ele é uma ferramenta de comunicação ele funciona muito para dar fluidez ao atendimento, para dar uma melhor segurança para o cliente. E aí, quando a gente fala do chatbot, a gente fala, inclusive, de adequação para o próprio atendimento do farmacêutico, entendeu? Em geral, o chatbot, quando você já tem uma tecnologia mais avançada, que já utiliza inteligência artificial, o que acontece? O cliente, ele interage com aquele chatbot como se estivesse conversando com uma pessoa, porque a inteligência artificial, ela aprende com o que ela própria movimenta. Então, na medida em que ela vai se comunicando mais com os clientes, ela vai agregando mais valor e ela vai tendo mais conhecimento. Então, chega um ponto que ela parece que, muitas das vezes, nós estamos conversando com alguns chatbots, achando que estamos conversando com alguém do outro lado, mas não tem ninguém. Às vezes, são um robozinho mesmo, porque isso é um programa. O que a gente chama de inteligência artificial pode parecer uma coisa muito surreal e de filme, de história, né? Mas não, é muito real, a gente conversa com eles o tempo inteiro. Então, o chatbot, na verdade, ele é um plus para o atendimento. Ele é um canal de comunicação para o atendimento, para complementar o atendimento, e não necessariamente para aumentar vendas. Ele, na verdade, ele é uma ferramenta que ajuda a reduzir ruídos e dar um atendimento mais célere para quando a pessoa tem alguma dúvida antes de fazer o seu pedido, por exemplo. Perfeito. Bem, pessoal, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu gostaria só de avisar vocês que no chat já tem um linkzinho que seria importante vocês estarem colocando ali outros tipos de informação que vocês gostariam de solicitar ao Sebrae. Tá num link que eu coloquei e eu gostaria que vocês, por favor, respondessem,
tá bom? A próxima pergunta, Cláudia, também já falando sobre o custo médio do desenvolvimento de um aplicativo para farmácia, de acordo com essas diretrizes que você apresentou. Se você tem ideia, com as coisas básicas para poder atender a uma pequena farmácia. Sim, a gente nunca consegue ter um valor exato. Eu sou a louca do trabalho, né? Eu sou fundadora e estou à frente da administração do Remedim. Estou vice-presidente da associação e diversas outras iniciativas que eu trabalho como voluntária, e eu também sou sócia de uma agência de transformação digital e marketing digital. E lá a gente consegue ter mais ou menos uma noção do custo mínimo para você conseguir desenvolver um aplicativo básico, tá? Que fica aí na faixa de 40 a 50 mil reais para começar uma brincadeira. Isso só o custo da mão de obra do desenvolvedor ou da empresa que a gente costuma chamar de software house, né? Em geral, o custo para você fazer uma ferramenta que realmente seja eficiente, que realmente seja funcional e atenda a demanda, e só a ferramenta custa aí um tiro inicial da faixa de 40 mil reais para você ter um serviço de qualidade e não ter dor de cabeça. Perfeito. Cláudia, temos uma outra pergunta, agora da Débora. Se existe algum serviço de CRM que você conheça mais acessível? Acredito que em termos de não apenas de custo, mas de a possibilidade de ser mais tranquilo para poder ser utilizado pela farmácia, no sentido de estar realmente lidando com essa clientela que ela atende já. No caso do CRM que vocês dizem que envolva também o ERP, seria? Porque ela não perguntou. Porque em geral, os sistemas que as farmácias utilizam, elas utilizam... Geralmente esses sistemas são sistemas que têm diversas funcionalidades, eles são sistemas integrados, né? Eles têm lá o estoque, eles têm o financeiro, tem o sisteminha de venda, ele faz a conexão com a maquininha lá de impressão de cupom fiscal, enfim, ele é todo conectado. Geralmente esses sistemas são completos, mas na maioria das vezes eles são pouco explorados. O que eu tenho visto por aí, eu não consigo precisar para vocês em nível de preço, eu não tenho muita noção de quanto eles estão cobrando atualmente. O último sistema que eu conversei, ele estava cobrando uma faixa de R$400. Acho que hoje em dia, com a quantidade de tecnologia que a gente tem, com a quantidade de oferta de serviço, a quantidade de ferramentas que a gente tem, o sistema cobrar R$400 para muitas das vezes a pessoa usar só aquela funcionalidade de venda, eu acho um crime. E a maioria deles não se atualiza. O que eu conheço de sistemas, assim, a maioria desses sistemas não se atualiza, não se moderniza, né? Então acaba, às vezes, até a cara dele é uma cara ruim, é desagradável, a experiência de uso dele é muito ruim. Então, não sei precisar de fato qual sistema hoje tem o melhor custo, mas em nível de benefício, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, com as farmácias que a gente vem conversando e trabalhando, eu posso citar um sistema que vem sendo mais utilizado e que as farmácias gostam muito de utilizar, que é o... Ai, meu Deus. Ai, Jesus, esqueci o nome do sistema. Ai, eu vou lembrar o nome dele já, peraí. Sim. Eu vou lembrar o nome e vou passar para você. Já vou perguntar aqui no WhatsApp para o meu sócio que ele vai me dizer. Consis. É o Consis, lembrei. Talvez alguns de vocês conheçam, talvez não, mas o Consis, ele nem aqui do Rio de Janeiro, acho que é uma empresa do Espírito Santo, mas ele é um dos sistemas que é utilizado por algumas redes associativistas, inclusive, e que vem dando um bom resultado para gestão de estoque, para gestão de vendas, né? Eu acho que pelos comentários que eu ouvi, o Consis é o que tem sido mais eficiente desses sistemas isolados, né?
Perfeito, Cláudia, perfeito. Olha, as pessoas, os participantes, Débora, Beatriz, Marília, Tereza, estão te parabenizando pelo material que você disponibilizou, pela sua palestra, pela sua didática, porque realmente foi muito interessante. Nós gostamos bastante. Acredito que vamos ter outras oportunidades para você poder falar de outros assuntos ligados a startups. Certo? Com certeza. A gente tem aí, inclusive, pessoal, quem tiver, vou até fazer uma, não é nem jabá para mim não, tá? Mas a gente tem diversas parcerias, como eu falei, e como como uma associação de startups de saúde, a gente está sempre tentando ajudar as conexões, né? Uma startup associada, conhecida minha, de extrema seriedade, que trabalha com insumos para laboratório, ela está em contato com muito fornecedor de EPI, máscara e tudo mais, e ela hoje me disse que está recebendo testes rápidos, eu não sei como é que estaria isso para vocês, se alguns de vocês vão ter interesse ou não. Quem tiver interesse em pelo menos saber como é que funciona, eu não conheço o fornecedor, conheço a pessoa que está intermediando, porque é uma empresa muito séria, e ela hoje me falou que teria isso. Então, se alguém tiver interesse, a gente tem diversas empresas, diversas soluções que podem colaborar com as farmácias de vocês de alguma forma, empresas de prescrição, a própria presidente da associação, a Ive, ela é dona de uma startup de prescrição digital, receita digital, então tem muita coisa que pode ajudar vocês, tá? Perfeito, Cláudia, perfeito. Bom, a gravação nós vamos estar disponibilizando a todos. E, mais uma vez, nós, Sebrae, agradecemos bastante. Tereza? Tereza? Oi. Você quer, então, fechar? Quer fazer Cláudia, muito obrigada aí pela sua experiência, sabe? Foi muito legal, foi muito bacana. Eu tinha até imaginado que a gente talvez tivesse um número maior de participantes, mas o importante é que a galera está aqui, colaborou. Esse pessoal da saúde não parou, na verdade, né? São as pessoas que estão na linha de frente. Muito obrigada aí por ter dividido aí o seu conhecimento conosco, tá bom? A gente só tem que agradecer. Agradeço imensamente pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer colaborar, é sempre um prazer levar o meu conhecimento adiante, é sempre um prazer agregar valor. Então, estou à disposição de vocês. Obrigada a quem assistiu, a quem aguentou essa hora e meia quase aí de fala minha. Muito obrigada mesmo, viu? Nós que agradecemos, Cláudia. Foi ótimo. Um abraço a todos.